Olá, meu nome é Daniela e eu vou apresentar um estudo observacional de ondas de calor para a cidade de Campinas, São Paulo, nos últimos 70 anos. Esse trabalho faz parte do projeto Clima e Saúde, idealizado pela Paula Costa, Ana Ávila e Emiliana Costa. Bom, esse trabalho ele é motivado pelas mudanças climáticas causadas pelo aquecimento global e, de acordo com o IPCC, Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, estima-se um aumento de cerca de 0,1 graus a 0,3 graus Celsius na temperatura global por década. Esse aumento na temperatura global faz com que aumente a probabilidade da ocorrência de eventos extremos, como ondas de calor, que são períodos prolongados de calor intenso. Esse fenômeno, então, representa riscos e também prejuízos a vários setores da sociedade, como economia, agricultura e principalmente a saúde. Existem estudos de cidades brasileiras que constatam um aumento no número da mortalidade e de hospitalizações para períodos com ondas de calor. Nesse contexto, existem várias projeções e estudos globais que comprovam esse aquecimento, mas como os efeitos das ondas de calor variam regionalmente, de acordo com o clima e as características de cada região, é necessário realizar estudos locais para, então, poder avaliar o impacto dessas ondas de calor. E é nesse sentido que foi realizado esse estudo, para identificar se essas ondas de calor estão se intensificando na cidade de Campinas e também permitir a realização de estudos na área da saúde. Sendo assim, nesse projeto foram utilizados os dados de temperatura máxima e mínima da Estação Meteorológica do Instituto Agronômico de Campinas, do período de 1956 a 2018. E para a realização desse estudo, foi criada uma biblioteca de códigos, Climatex, utilizando a linguagem Python e a biblioteca Pandas. E o link do GitHub está disponível também. Dessa forma, como não existe um consenso na literatura sobre uma definição adequada das ondas de calor, nós utilizamos a definição do Arthur Geirinhas, que considera uma onda de calor como um período de 3 ou mais dias consecutivos, com temperatura máxima e mínima diárias acima de seus respectivos percentis 90. Para cada dia do ano, existe um percentil relacionado, e esse percentil é calculado conforme as temperaturas de uma janela temporal de 15 dias, centrada no dia avaliado. Essas temperaturas dessa janela pertencem a um período base, que é a normal climatológica. Esse é um período de 30 anos, que é utilizado para poder descrever as características climáticas médias de um local. Aqui é um exemplo da detecção das ondas de calor. Em vermelho é a temperatura máxima, em azul a temperatura mínima, e as linhas pontilhadas representam os percentis, já as linhas pretas na vertical representam o período onde são identificadas as ondas de calor, ou seja, o período em que ambas as temperaturas ultrapassam os percentis. Para avaliar as características das ondas de calor, foram utilizadas 4 métricas que são definidas conforme a literatura. São elas, número de ondas de calor, HWN, HWD, que é a máxima duração das ondas de calor em dias, HWF, que é o número total de dias sob ondas de calor, e HWA, que vai ser a amplitude máxima das ondas de calor em graus Celsius em relação ao percentil base. Todas essas métricas foram avaliadas de forma anual e sazonal. Então, a fim de avaliar a tendência nessas métricas, foram utilizados o teste de Mentenda e o teste de Petit, que é um teste para identificar se houve uma mudança brusca no padrão dos dados. É um teste de homogeneidade. Os resultados, então, para essas métricas, inicialmente vou mostrar as métricas anuais, depois as sazonais. Eles indicam um aumento no número das ondas de calor ao longo dos anos, evidenciado aqui pela HWN. Já para as métricas
métrica de duração, existe um aumento na duração das ondas de calor, cuja duração mínima é de 3 dias. E, por exemplo, temos o ano de 2002, que apresenta uma onda de calor com 12 dias, por exemplo. Já para a frequência dessas ondas de calor, ela também aumenta ao longo dos anos. 2002, nesse caso, apresenta 37 dias no ano sob ondas de calor. Então, o que é observado nesses gráficos é confirmado pelo teste de Menteno, que confirma uma tendência significativa e positiva para todas as métricas. Já o teste de Petit, ele identifica uma mudança no padrão dos dados no início dos anos 80. Com respeito às métricas sazonais, os resultados eles estão semelhantes, mas é possível identificar as estações do ano com maior intensificação de ondas de calor, como o verão, nesse caso, que possui um aumento no número de ondas de calor, principalmente nos últimos 10, 20 anos da série, diferente do que ocorre nas outras estações. Sobre a duração desses eventos, o verão, a primavera e o outono, eles vão apresentar um aumento na duração ao longo dos anos. O que é diferente do inverno, que apresenta uma duração constante, aí, que é a duração mínima. Com relação à frequência dessas ondas de calor, o verão ele vai apresentar uma maior tendência no aumento do número de dias sob ondas de calor. Por exemplo, em 2014 e 2015, houveram mais de 20 dias sob ondas de calor. Já o inverno ele é o que mais se diferencia das outras estações. Ele não apresenta uma tendência de aumento nas ondas de calor. Né? As ondas de calor eram mais altas, eram mais frequentes no início, no inverno. Já com respeito à amplitude das ondas de calor, o período total dos dados ele foi dividido em 3 subperíodos de 21 anos, e nessa tabela são apresentadas as ocorrências das ondas de calor conforme as suas faixas de amplitude. Eu vou destacar aqui o último subperíodo, de 1998 a 2018, onde existe um maior número de ondas de calor, e também, no caso da faixa de 2 a 4 graus, existe um aumento no número das ondas de calor com essa amplitude. Para concluir, a metodologia adotada aqui, ela e também os códigos elaborados, eles foram adequados e satisfatórios para a identificação dos eventos extremos. Eles servem, então, como base para futuros estudos e já estão sendo utilizados também pelo grupo de pesquisa. Campinas, respondendo à pergunta inicial, Campinas segue essa tendência global e tem resultados semelhantes a estudos realizados em outras cidades brasileiras. Isso é um alerta para a urgência em criar políticas públicas de adaptação e mitigação desses eventos, e esses resultados, então, têm o potencial de contribuir para estudos sobre os efeitos das ondas de calor. Aqui ficam os meus agradecimentos e queria agradecer também pela atenção. Muito obrigada.